One Piece é uma obra cercada de mistérios. Com o passar da história, alguns segredos são revelados, mas diversos outros continuam sem explicação. Tô pensando nisso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer os 7 mistérios ainda não resolvidos de One Piece. E se você gostou do tema, já deixe seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e vamos para os 7 mistérios ainda não resolvidos de One Piece. Mistério número 1. Onde fica a localização do All-Bru? O All-Bru é considerado o mar mais lendário de One Piece, onde os peixes do North Bru, do South Bru, do East Bru e do West Bru se encontram em um único ecossistema. Para um cozinheiro como o Sandy, isso representa mais do que um destino ideal, mas o ápice absoluto da culinária, o lugar onde qualquer ingrediente do mundo poderia ser encontrado. A partir daí surge uma teoria popular, a de que o All-Bru não seria apenas um local existente, mas algo que ainda não foi plenamente criado. Nesse sentido, sua existência estaria ligada a uma transformação global do planeta, e não a de uma simples descoberta geográfica. Uma das teorias mais aceitas é que isso ocorreria por meio da destruição da Red Line, especialmente na região de Mary Joyce. Esse evento não apenas mudaria a geografia do mundo, como também daria um significado simbólico para o All-Bru, um verdadeiro encontro de todas as formas de vidas marinhas em um único ecossistema. Essa hipótese também se encaixa em um padrão recorrente da obra, em que os sonhos dos personagens estão ligados nas mudanças do mundo. O sonho do Luffy se envolvendo na liberdade absoluta, o de Zoro representando o topo da força e o de Sandy simbolizando justamente a união dos mares e a restauração da vida marinha. O fato do All-Bru ser pouco desenvolvido até o momento pode não ser por acaso, mas uma construção narrativa proposital, reservada para o clímax da história, assim como o próprio tesouro One Piece. Mistério número 2. Qual o segredo do Triângulo Forian e suas entidades? O Triângulo Forian é uma misteriosa região marítima rodeada por uma névoa extremamente densa. O local serviu de cenário para o começo do arco de Thriller Bark, onde o bando do Chapéu de Palha enfrentou Gecko Moria e seus subordinados. À primeira vista, o ambiente sombrio parece existir apenas para justificar o arco de terror criado por Oda. No entanto, ao final da história, surge uma revelação que transforma completamente a percepção desse lugar. Descobrimos que dezenas de navios já desapareceram misteriosamente nessa parte do mar. Além disso, Lula comenta ter visto uma criatura com proporções colossais. E bem no final do capítulo podemos ver uma enorme silhueta semelhante a uma entidade. Mas a real aparência dessa criatura e a razão pela qual ela habita o Triângulo Forian permanece sendo um dos maiores mistérios de One Piece. Desde então, Oda nunca mais voltou a mencionar diretamente esse mistério, alimentando inúmeras teorias sobre o que seriam aquelas enormes silhuetas presentes no Triângulo Forian. Mistério número 3. Qual o crime de Zunisha? Zunisha é um elefante lendário com proporções colossais, considerado um dos maiores seres vivos do mundo de One Piece. Essa enorme criatura atravessa os mares carregando sobre suas costas a ilha de Zou, onde está localizado o Ducado de Mokomo, lá da tribo dos Minks. Como está em constante movimento, encontrar Zunisha é uma tarefa quase que impossível, a não ser pela ajuda de um Vivicard, que permite rastrear sua posição enquanto ele continua sua jornada pelos mares. No entanto, o maior mistério envolvendo Zunisha não está em sua dimensão, mas sim em seu passado. Momonosuke revela que Zunisha não percorre os mares por vontade própria, e sim como punição por um crime cometido no passado. Até o momento, a natureza desse crime permanece desconhecido, mas sua sentença vem atravessando gerações, tornando sua interminável jornada em um dos maiores mistérios da obra. Além disso, Zunisha possui uma ligação direta com Joy Boy, indicando que ele esteve envolvido nos acontecimentos cruciais do século perdido. Sua capacidade de reconhecer Joy Boy e responder apenas às ordens de Momonosuke sugere que ele desempenhou um papel importante na antiga história do mundo. Seja qual for a verdade, sua longa jornada poderia ter sido planejado para garantir que ele sobrevivesse até o momento decisivo da história, quando finalmente teria a chance de corrigir o erro que cometeu há mais de 800 anos. Mistério número 4. Como o Barba Negra possui mais de uma Akuma no Mi? Desde sua primeira aparição, Barba Negra foi apresentado como um personagem cercado de mistérios. Com o passar da história, ele deixou de ser apenas um pirata ambicioso para se tornar uma das maiores ameaças do mundo, conquistando o lugar entre os 4 imperadores do mar e demonstrando um poder que desafia as próprias regras estabelecidas pela obra. No entanto, o que realmente torna Barba Negra um dos personagens mais únicos de One Piece é sua capacidade de possuir os poderes de 2 Akuma no Mi, algo que já seria impossível para qualquer personagem da obra. Inicialmente, Tite obteve a Yami Yami no Mi, a poderosa Akuma no Mi do tipo Logia que lhe concede o domínio sobre a escuridão e a capacidade de anular os poderes de outros usuários de Akuma no Mi. E após a morte de Barba Branca e Marineford, Tite também conseguiu obter a Gura Gura no Mi, a lendária fruta do tipo Paramecia capaz de gerar terremotos e maremotos, considerada uma das Akuma no Mis mais poderosas da obra. Esse feito desafia uma das regras mais importantes de One Piece. Desde o início da série, é explicado que um ser humano não pode possuir os poderes de 2 Akuma no Mi, pois consumir uma segunda fruta faria com que o corpo do usuário não suportasse a existência de 2 poderes, resultando em sua morte.
Mesmo assim, Barba Negra não apenas sobreviveu, como também passou a controlar os poderes de duas Akuma no Mi. Apesar de anos de especulações, Oda ainda não revelou como Tite conseguiu realizar esse feito. As hipóteses mais populares apontam para uma característica incomum de seu corpo, ou para um segredo relacionado à sua origem. Enquanto a verdadeira explicação não é apresentada, a capacidade de Barba Negra reunir múltiplos poderes continua sendo um dos maiores enigmas de One Piece, e um dos elementos que reforça seu papel como o principal antagonista da reta final da história. Mistério número 5. Quem é o homem marcado com a cicatriz de queimadura? Entre as revelações feitas após a queda de Kaido e Big Mom, poucas despertaram tanta curiosidade quanto a menção ao homem com a cicatriz de queimadura. Durante a despedida no país de Wano, Eustace Kid afirmou que encontrar esse misterioso indivíduo seria um passo indispensável para qualquer tripulação que desejasse superar seu adversário na corrida pelo tesouro One Piece. E essa afirmação deixou nítido que essa figura possui uma enorme importância, embora sua identidade e localização continuem completamente desconhecidas. Além disso, a existência desse misterioso indivíduo não é conhecida apenas pelos piratas do Kid. Os piratas do Barba Negra também demonstraram interesse nele, revelando que outras grandes potências do Novo Mundo já estão cientes de sua importância. Isso transforma o homem com a cicatriz de queimadura em um objetivo em comum entre algumas das tripulações mais poderosas da atualidade. Com tantos personagens disputando o mesmo objetivo, tudo indica que o homem com a cicatriz de queimadura será o centro de um dos maiores conflitos da reta final de One Piece, podendo mudar completamente o rumo da história, decidindo quem estará mais próximo de contar o tão sonhado tesouro One Piece. Mistério número 6. O que de fato aconteceu no século perdido? O século perdido é um dos maiores e mais antigos mistérios da obra. Trata-se de um período de aproximadamente 100 anos, ocorrido entre 900 e 800 anos antes da história atual. Nenhum documento histórico sobre essa época sobreviveu e qualquer tentativa de investigá-la é considerada um crime gravíssimo pelo governo mundial. Apesar da tentativa de apagar o passado, a verdade não desapareceu por completo. Ela sobreviveu gravada nos poneglyphs, enormes blocos criados pelo clã Kozuki do país de Wano. Esses blocos preservaram registros históricos, informações sobre as armas antigas e mensagens deixadas por figuras importantes daquela época. Como foram escritos por uma língua antiga, poucos são capazes de decifrar seu idioma. Atualmente, Nico Robin é a única pessoa viva capaz de ler os poneglyphs. Por esse motivo, ela é considerada uma das maiores ameaças ao governo mundial. À medida que a história de One Piece avança, torna-se evidente que o século perdido representa a chave para compreender todos os grandes mistérios da obra. A revelação completa desse período deverá explicar a origem do governo mundial, o verdadeiro papel de Joy Boy, o significado da vontade dos Di e muito provavelmente a verdadeira natureza do lendário tesouro One Piece. Por esse motivo, o século perdido permanece sendo o segredo mais importante do mundo e o maior obstáculo para aqueles que buscam descobrir a verdade escondida há mais de 800 anos. Mistério número 7. O que é o One Piece? O One Piece é considerado o maior e mais lendário tesouro do mundo, o prêmio que aguarda aquele que conquistar o título de Rei dos Piratas. Sua localização permanece em Laugh Tale, o destino final da jornada pela Grand Line. Décadas atrás, antes do começo da história, Roger e sua tripulação localizaram esse valioso tesouro. Apesar de finalmente terem descoberto toda a verdade escondida no fim da Grand Line, Roger acreditava que sua tripulação havia chegado cedo demais. O mundo ainda não estava preparado para o que realmente o One Piece representava, e por esse motivo eles decidiram deixar o tesouro exatamente onde estava, encerrando sua lendária jornada. Algum tempo depois, Roger se entregou à marinha e foi condenado à execução pública em Loguetown. Antes de sua morte, ele revelou ao mundo que havia deixado tudo o que conquistou em um único lugar. Suas últimas palavras deram início à grande era dos piratas, inspirando incontáveis pessoas a navegar pelos mares em busca do lendário One Piece. Embora muitos imaginem que o One Piece seja apenas uma fortuna composta por joias e riquezas, tudo indica que seu verdadeiro valor vai muito mais além de bens materiais. O tesouro está diretamente relacionado aos maiores mistérios do mundo, como o século perdido, a verdadeira história da humanidade, a vontade dos Di e os mistérios que cercam o governo mundial. Até hoje, sua verdadeira natureza permanece desconhecida, tornando-se no maior mistério da obra. A revelação do One Piece marcará o fim da jornada do Luffy e responderá às perguntas que moldaram a história desde o primeiro capítulo, provando que a verdadeira riqueza sempre esteve ligada nos laços formados, nas experiências compartilhadas e na busca incansável pelo maior tesouro de todos, a liberdade absoluta dos mares. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram de acompanhar os 7 mistérios ainda não resolvidos de One Piece, eu peço que você se inscreva no canal. Assim você fortalece o canal e continua por dentro de toda vez que sair vídeo novo. Na tela eu selecionei o vídeo mais recente do canal. Eu aconselho você que assista, pois nele eu abordo o tema dos personagens mais rápidos de One Piece. Então é isso, rapaziada. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou o canal. E até o próximo vídeo. Fui!